Estudo Bíblico Isaías 42, o servo do Senhor, individual e nacional. Versos 1 a 9. Esse é o primeiro dos 4 cânticos do servo que se referem ao Messias. 49, de 1 a 13, 50, de 4 a 11, 52, 13 e 53, 12. Eles falam dos modos gentis do servo e de sua missão mundial. Os versículos 1 a 3 são aplicados a Jesus Cristo em sua primeira vinda. Ver Mateus 12, de 18 a 20. O servo agora é obviamente um indivíduo e não a nação de Israel como um todo. Deus se compraz ou se agrada dele. Mateus 3, 17. Como o escolhido, ele seria a cabeça que controlaria o povo eleito de Deus. Ele seria especialmente capacitado pelo Espírito Santo, Isaías 11, 2. Evitando toda ostentação ou exibicionismo, ele exerceria um ministério silencioso e despretensioso, embora multidões, como sabemos, correriam para ele nos campos e montanhas. Mansamente. A atitude serena e submissa de Cristo em seu primeiro advento cumpriu essa profecia. Ver Mateus 11, 28 a 30 e 1 Pedro 2, 23. Ele evitaria esmagar a cana quebrada, verso 3, isto é, o pecador contrito, ou extinguir o testemunho frágil dos mais fracos dos crentes. Além disso, esta sua mensagem e padrão se enraizaria permanentemente no mundo, até mesmo nas terras do Mar do Ocidente. Verso 1, meu servo. Outros merecem o título de meu servo, veja a nota em capítulo 20, verso 3. Mas esse servo pessoal do Senhor é o Messias que foi escolhido. Lucas 9, 35, 1 Pedro 1, 20, Apocalipse 13, 8, porque o Senhor se deleita nele, Mateus 3, 17 e 17, 5, e pôs sobre ele o seu Espírito. Capítulo 11, verso 2, 59, 21, Mateus 3, 10 e Lucas 4, 18. O antigo texto grego traduzido do hebraico usa a palavra pais, que tanto significa servo como filho, dando assim um prenúncio de mais algum pormenor do Messias. É filho de Deus, Espírito. Uma revelação da Santíssima Trindade do Antigo Testamento. Deus Pai dá para Deus Filho, Jesus Cristo, o Espírito Santo. João 15, 26. Verso 4. Na terra, o direito. Isaías está olhando para além da primeira vinda de Cristo, para a sua segunda vinda. Jesus cumpriu os versos 1 a 13 em sua primeira vinda e cumprirá os versos 1 a 4 em sua segunda vinda, quando reinar sobre a terra em perfeita justiça, com um cetro de ferro. Salmo 2, versos 8 a 9, Apocalipse 2, 27. Ele teria um ministério para com todas as nações, aplicando o direito. Nos versos 1 e 4, Mishpat implica em padrões ou princípios de santidade e verdades divinas. A verdadeira fé do Evangelho. Verso 5. Assim diz o Senhor, que criou, andam nela. Aqui Deus falou diretamente ao Messias, identificando corri o pronome te. Verso 6. O papel de Deus como Criador do Universo, 40, 21 a 12. É a base para a certeza do cumprimento de sua vontade por meio do seu servo, o Messias. Verso 6. Eu, o Senhor. Iniciando-se em 41, 13, a autoidentificação do Senhor é frequente. 41, 13, 42, de 6 a 8, 43, 3, 11, 15, 45, 6 e 7, 18,
48, 17, 49, verso 23 e 51, verso 15. Seu nome pessoal é aquele que ele apresentou a Moisés como sendo simbólico do seu relacionamento único com Israel. Êxodo 3:15 e 6:3. Aqui o nome da aliança é garantido ao seu ministério por meio do servo Messias, mediador da aliança. Jesus Cristo, na qualidade de servo de Deus, personifica e providencia a bênção da salvação para o povo de Deus, Israel. Ele é o mediador de uma aliança superior àquela feita com Moisés, ou seja, é a nova aliança. Ver capítulo 53, versos 4 a 6, Jeremias 31, de 31 a 34 e Hebreus 8, de 6 a 13. Luz para os gentios. Simeão viu o início desse cumprimento na primeira vinda de Cristo. Lucas 2, 32. Ele veio como o Messias de Israel, mas também como Salvador do mundo, que se revelou a uma mulher não judia e moral junto a um poço em Samaria. João 4, 25, 26, e ordenou a seus seguidores que pregassem o evangelho da salvação a todas as nações do mundo. Mateus 28, versos 19 e 20. Certamente a igreja, que é constituída principalmente de gentios enxertados no trono da bênção, Romanos 9, 24, 30 e 11, de 1 a 24, cumpre essa promessa, como acontecerá com o futuro reino da terra, quando o Senhor usará Israel para brilhar e iluminar o caminho de todas as nações da terra. 49, verso 6 e 19, verso 24. Verso 7, para abrires os olhos em trevas. O exílio babilônico é descrito como uma prisão escura. A salvação de Israel do exílio prefigura um livramento espiritual através de Cristo, da cegueira, da servidão e das trevas do pecado. Capítulo 5, verso 30, 29, 18, 51, 14 e notas. Prisão. Jesus cumpriu essas palavras. Capítulo 9, versos 1 e 2, Mateus 4, versos 13 a 16, quando as aplicou aos milagres de curas físicas e de libertação da escravidão espiritual nos dias de sua encarnação. Mateus 11, 5 e Lucas 4, 18. No reinado de 1000 anos do servo na terra, a percepção espiritual substituirá a cegueira espiritual de Israel e seus cativos receberão a liberdade. Capítulo 29, verso 18, 32, verso 3, 35, verso 5 e 61, verso 1. Verso 9. Primeiras predições, novas coisas. As primeiras predições são profecias de Isaías que já se cumpriram ou estão para ser cumpridas. 41, 22. As novas coisas dizem a respeito às futuras realizações do Senhor por meio de seu servo Messias, quando ele chegar. Verso 10, um cântico novo. Essa nova canção, nunca antes entoada, requerida pelas novas manifestações da graça de Deus, marcará a novidade das condições criadas pela obra redentora do servo no reino, pela qual os moradores da terra também cantarão seu louvor. Capítulo 2, verso 2, 26, 1, Apocalipse 4, 11 e 5, 9. Verso 11, Quedar. Foi o segundo filho de Ismael, Gênesis 25, 13. Seus descendentes viviam ao noroeste da Arábia e aqui o nome representa os povos árabes em geral. Capítulo 21, verso 16, 67, Salmo 125, Jeremias 2:10 e 49, de 28 e 29. Verso 13, valente, homem de guerra. Isaías descreve o Senhor como um guerreiro divino, em quem a esperança se encontra. Capítulo 1, verso 9, 5, 26 e notas. Como tal guerreiro poderoso, o Senhor trabalhará por meio de seu servo para vencer seus inimigos,
sobre o zelo do Senhor dos Exércitos, ver capítulo 9, 7, 37, 32, 40, 10 e 59, verso 17. A palavra hebraica, assim traduzida para clamará, é diferente daquela do verso 2. Temos aqui um grito de guerra ou de chamada às armas, não um grito de angústia. Versos 14 a 17. Esses versículos apresentam a promessa de que Deus executaria o juízo devido para com os inimigos, eternamente restauraria o seu povo castigado. Tendo-se controlado durante os seus sofrimentos disciplinares, agora ele explodiria em juízo contra os poderes pagãos, simbolizados por essas montanhas e vales, e muitas barreiras de água da Babilônia, que mantinham os exilados judeus no cativeiro. Essas terras ricas se tornariam em rios e lagos secos. Verso 15. Verso 14. O profeta imagina o que acontece quando a longanimidade de Deus finalmente chega ao fim, uma vez provocada a sua ira pelo pecado dos homens que recusam a todas as provas do amor divino. Romanos 2, de 3 a 8. Ele não tem sido indiferente às iniquidades do mundo, mas enviará o seu servo na plenitude dos tempos. Gálatas 4, 4. Verso 15. Devastarei, farei secar, secarei. O castigo de Deus por meio de seu servo trará grande devastação sobre a terra. Apocalipse 6, 19. O oposto disso será a bênção que virá a ela subsequentemente, por meio do mesmo Messias, no seu reinado de 1000 anos. Veja 35, versos 1 a 4 e 41, verso 18. Verso 16. Cegos. A época do julgamento das nações também é a época em que Deus mostrará a plenitude da sua misericórdia aos fiéis, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. O profeta Ezequiel usa em vários lugares a expressão "e saberão que eu sou o Senhor". Cada vez que descreve um ato dramático da revelação de Deus, seja para punir totalmente os rebeldes, Ezequiel 6,14, seja para derramar o Espírito Santo numa grande restauração espiritual, Ezequiel 37, 13 e 14. O que é luz para os fiéis é fogo consumidor para os infiéis. A intervenção de Deus na história humana é libertação e vindicação para os fiéis, que se chamam cegos, porque andam pela fé e não pelas aparências, porque dependem tão somente da graça de Deus e não do próprio merecimento. Versos 18 a 25. Aqui o Senhor chama atenção para a estranha e inexplicável cegueira de Israel, a nação serva. Tendo presenciado seus milagres e a sua libertação, os judeus, não obstante, permaneceram cegos e ignorantes. O propósito divino, quando ele escolheu Israel, foi exaltar e dignificar sua santa lei através de um povo que a obedecesse. Mas os judeus ignoraram totalmente essa lei, e por isso teriam de ser espoliados por seus inimigos e levados cativos para a Babilônia. Compare esse trecho com o segundo dos chamados Cânticos do Servo, 49, de 1 a 6. Apresenta-se aqui o plano de Deus para restaurar o mundo mediante um povo particularmente seu, zeloso de boas obras. Israel foi chamado à obra, Gênesis 12, de 1 a 3. Mas, na realidade, o único a cumprir a missão foi Jesus Cristo em pessoa. Agora a obra vai sendo realizada pela presença de Jesus que habita nos que nele creem, através do Espírito Santo. Versos 24 e 25. Deus tornou claro que a derrota e o exílio teriam de ser experimentados por seu povo. Não porque ele fosse incapaz de protegê-lo, mas antes porque ele escolhera e determinara que os judeus fossem assim punidos por causa de sua rebeldia contra ele. Capítulo 30, verso 15, 57, 17 e 65, verso 2. E porque não tinha prestado atenção às palavras do Senhor. Capítulo 1, verso 3, 5, verso 13, 29, verso 13, 47, 7, 51, 1 e Oséias 7, verso 9. Quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, conquistou Jerusalém, ele a queimou, segundo Reis 25, versos de 8 a 9.